Fala galera palpiteira, tudo em paz, tudo bem com vocês? Galera, mais uma rodada top. Quem acompanhou nosso vídeo passado se deu bem mais uma vez. As melhores informações quentíssimas. E você que está chegando agora, dá essa moral pra gente, pô. Você que acompanha nossos vídeos e ainda não está inscrito, vai aí na moral, se inscreve, dá aquele joinha, porque é isso que dá saúde pra gente cada vez mais trazer o melhor conteúdo e o melhor prognóstico. Ultimamente os vídeos têm ficado um pouco longos e aí, em virtude disso, vou tentar nessa rodada ser mais rápido, mas trazendo a mesma qualidade no conteúdo. Beleza? Solta a corujinha aí, galera! Fala galera palpiteira, beleza? Vamos para mais um vídeo da rodada 14. Nós somos o Resenha de Boteco. Hoje eu estou com a presença do meu parceiro Alan. Eu de novo, E eu, Rodrigo Maitan. Fomos muito bem na última aí, ó. Cravamos alguns resultados. Quase cravamos mais uns, mas foi detalhe. Faltou pouco. E ficamos felizes aí pela participação de todo mundo no último vídeo. Então nesse vídeo agora, estamos mais animados aí, já que vocês deixaram o seu like aqui, que eu já sei que vocês apertaram aí, já se inscreveram. A gente vai para os jogos então da rodada 14 junto com o Caião, nosso parceiro aí. Primeiro jogo, vamos começar com o clássico, já que é com pedrada, pra já ser muito difícil. Corinthians e Santos. Vamos ver o que o Caio espera desse clássico paulista. Clássico Corinthians e Santos. Gente, esse clássico, numa situação normal, basta a gente dar uma olhadinha rapidinha na tabela. A gente está vendo Santos, sexto colocado. O Corinthians é o 14º, galera. Diferença grande, são dois times diferentes. Um Santos que agrada muito ofensivamente. Um Corinthians que começou a voltar a agradar defensivamente, mas muito longe daquele Corinthians campeão de pouco tempo atrás. É um jogo, galera, que na situação normal, favoritismo total do Santos. Mas além de clássico ser clássico, o Santos vem com os desfalques. Arthur Gomes não joga, Sanches não joga, Soteldo não joga. Além disso, muito desgaste em cima de Marinho, que deve sim para o jogo, mas vem numa sequência pesadíssima, é o principal jogador do Santos. Do outro lado, o Corinthians, que vem de partidas mornas, partidas sem muito desgaste, que vem de, salvo engano, 2-0 seguido. É um jogo que, se fosse em condição normal, repito, o favoritismo do Santos, mas por ser clássico, por um desgaste maior do Santos e pela necessidade de vitória do Corinthians, eu creio que esses fatores vão equilibrar. Eu estou indo de Corinthians 1, Santos 1. 1-1, empate com gols, um bom resultado. Inclusive é o meu resultado também. Eu acho que o Santos vai perder algumas peças ali. Até o Marinho disseram que não sabe se vai jogar. Eu acredito que não jogue não, deve descansar também, né? Então já diminui muito a chance de ofensiva aí do Santos. E o Corinthians veio de um empate contra o Red Bull, um jogo horroroso. Nossa. Né? O que você achou do jogo? Você assistiu? É aquele jogo que você assiste e você fala, mano, tem como desver esse jogo aí? Isso é doido. Eu vou no 1-1 também, assim como o Caio aí, vou no empate com gols. E você? Bom, eu já acho que sem o Marinho, se comprovar que ele não joga, o Santos perde muito do poder ofensivo e o Corinthians no ataque, pelo amor de Deus, hein? Eu vou de empate 0-0, o Santos não se dá bem na Arena Corinthians, então não vejo, mesmo na melhor fase, não vejo com potencial para ganhar do Corinthians, então 0-0. 0-0? 0-0. Boa. Próximo jogo, Bahia e Vasco, mando do Bahia, jogo complicado também. Caião, o que você acha desse Bahia aí que você acompanha bastante? Seguindo, galera, Bahia e Vasco. Gente, se a gente analisar a última partida, você pode falar, o Vasco foi goleado. Gente, o Vasco foi goleado pelo líder do Campeonato Brasileiro, que joga igual um rolo compressor, que é o Atlético Mineiro. Já o Bahia perdeu para o Sport em casa. E se a gente analisar o retrospecto recente dos últimos 5 jogos, o Bahia perdeu 4. O retrospecto recente do Bahia é muito pior que o do Vasco. E o Vasco é um time compacto, que gosta de jogar no contra-ataque, e a necessidade do Bahia ganhar pode proporcionar isso ao Vasco. Coisas que ele não teve condição de ver a bola contra o Atlético Mineiro. Só deu Atlético, foi um amasso, tá certo? Mas não se baseie nesse jogo para fazer o prognóstico de Bahia e Vasco, beleza? Em virtude disso, eu creio em jogo duríssimo, eu creio em jogo de poucos gols, eu tô indo de Bahia 0, Vasco 1, leve favoritismo do Vasco.
1-0 pro Vasco, vitória magra. O Vasco vem de uma sacolada, né? Vem de uma sacolada aí. Eu acho que vai ser um jogo difícil, o Vasco caiu muito nesses últimos jogos. Não estou nem dizendo pelo 4-1, porque a gente já imaginou que seria uma vitória até que tranquila para o Atlético, né? Beleza, tomou o gol, mas foi para cima, a gente sabe que o Atlético não para, é um time difícil de jogar contra. Nesse jogo eu já vejo o Bahia um pouco favorito, por ser em casa, pelo Vasco tá vindo numa sequência complicada aí de jogos também. Eu vou no 2-1 pro Bahia, mais pelo mando e também porque eu gosto bastante do ataque do Bahia, assim, eu acho que é um ataque que vai encaixar ali e vai dar trabalho. Bom, eu já vou de 1-1 nesse jogo, o Vasco caiu muito de rendimento, o Bahia em casa tem perdido muitos pontos, todo jogo em casa ou sofre empate ou perde. Perdeu ainda o último. Perdeu o último do Goiás, fez o gol, o Goiás não, foi Sport, fez o gol no último lance, mas o Cleiton meteu uma foi pro VAR. Então eu vou de 1-1, um jogo bem difícil, bem truncado, e é isso aí. Esse jogo é de detalhe mesmo. Terceiro jogo, Flamengo e Sport, um jogo que pode me enganar muito aí. Esse jogo é o jogo coringa aí, hein? E aí, Caião? Gente, talvez um jogo aí que alguns possam até me criticar, mas se tem um favorito nesse jogo, analisando os prognósticos, esse favorito é o Sport, beleza? Eu tô falando de Flamengo e Sport. Um excelente time do Flamengo, um Flamengo que está aos poucos voltando a ser aquele Flamengo, mas eu estou falando de um Flamengo que vem repleto de desfalques. Eu estou falando de um Flamengo que vem sem Rodrigo Caio, sem Isla, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta. Gente, Everton Ribeiro e Arrascaeta, para mim, 2 dos 4 maiores craques que atuam no futebol brasileiro, se não forem os 2 maiores, os caras que sabem fazer quando a bola cai no pé. Entendeu? Sem esses 2 jogadores, não vejo criatividade em um Flamengo que ainda está em recuperação. Gente, quando eu falo em recuperação, é daquele futebol espetacular que o Flamengo apresentou no passado. Não que o Flamengo esteja mal se a gente comparar com os outros times brasileiros, beleza? Do outro lado, um Sport surpreendente. Eu gravei um vídeo há cerca de 4 meses, 5 meses atrás, antes do campeonato começar, colocando esse time do Sport como franco favorito ao rebaixamento. Era um time que estava brigando para cair no Pernambucano. As coisas aconteceram, o Sport começou muito mal o brasileiro, mas com a chegada de Jair Ventura, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, eu estou falando de um Sport de retrospecto recente que dos últimos 4 jogos venceu os últimos 3 e o outro lá tinha empatado, sendo um time extremamente forte e competitivo, com resultados expressivos. Acabou de ganhar do Bahia fora de casa, ganhou do Grêmio fora de casa, empatou com o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. É um Sport que vem cumprindo bem o seu papel e que vai pegar um Flamengo desfalcado. Em virtude disso, um Sport muito forte, com retrospecto recente, muito bom, com a confiança lá em cima, contra um Flamengo que ainda oscila e que vem todo desfalcado e acreditando num Flamengo sem criatividade. Eu vou de empate nesse jogo, eu vou de Flamengo 1, Sport 1. Empate 1-1, hein? Ó, O Sport vem crescendo, né? Sport vem. Nossa. Jair Ventura acertou, já tá em quinto, vai ser, querendo ou não, aí o quinto contra o quarto, né, se não me engano. No 2-1 pro Flamengo, mas não é desmerecendo o Sport não, que pode Sim, acontecer pode de tudo nesse trabalho. jogo aí. Mas eu vou de 2-0, não acredito que o Sport vai fazer gol nesse jogo, porque tá fazendo gol em todo jogo. Tá. Isso é doido, mas esse não vai fazer gol. 2-0 Flamengo com Pedro metendo gol. Próximo jogo, ao meu ver, um jogo mais tranquilo. Grêmio e Curitiba, mando do Grêmio. Vai ser um jogo, acho que recheado de gols também. Esse eu acho que vai ser um placar mais elástico. Caio, você também acha isso? Seguindo, galera, Grêmio e Coritiba. Jogo bastante interessante. Eu tô falando de um Grêmio que estava vindo muito mal e eu nunca vi uma coisa dessa. Após a vitória do Grenal na Libertadores, a vida do Grêmio mudou. O Grêmio voltou a encaixar, os resultados vieram. É um Grêmio que vem numa sequência boa, se você analisar o torneio internacional junto com o brasileiro. E PP desencantou. PP, para você ter ideia, acabou de sair a notícia agora que o Grêmio rejeitou uma proposta altíssima do Porto por PP, pela importância que esse jogador tem para esse ano. Com a saída de Everton, o Grêmio vai precisar muito desse jogador, que lembra muitas características de Everton também. Do outro lado, um Curitiba, eu diria que esforçado, mas muito limitado, beleza? Tem as convocações para a seleção, isso acaba afetando
mais o Grêmio do que o Curitiba, mas creio em favoritismo total do Grêmio, ainda vou de estrela no palpite na confiança que eu tenho nesse jogo, mas creio também que o Grêmio toma gol, o Grêmio tem se exposto um pouco, eu tô indo de Grêmio 3, Curitiba 1. 3x1 pro Grêmio, hein? Vitória tranquila, né? E aí, você colocou o quê? Eu Vou já esperar o seu antes do meu. Eu já fui de 4x0 Grêmio. Grêmio em casa é muito forte. O Coxa não tira saldo de ninguém. Pelo que eu analisei as últimas horas, estatística, hein? Estatística. O Grêmio, nos últimos 3 jogos contra o Curitiba em casa, não tomou gol nos 3. Foi tudo vitória de 0 e um empate, na verdade. Então 4x0 Grêmio. 4x0? O jogo da rodada. Esse jogo eu também acho que vai ser um jogo tranquilo. Eu acho que vai ser 3x0. Eu até comentei, a fase do PP tá impressionante. Encaixou. Fico com medo, assim, não dá pra bater no peito e falar, não vai tomar nenhum gol, porque o Campeonato Brasileiro tá difícil, mas eu também acredito que vai ser um jogo tranquilo, assim, um jogo que vai fazer resultado, vai segurar. Acho que não toma gol também, vou no 3x0 nesse daí. Pelo histórico tanto do Coxa quanto do Grêmio, que vem melhorando bastante nesse último período. Mesmo o Grêmio com a defesa reserva ainda, né? Verdade. Próximo jogo, Goiás e Fluminense. Mando do Goiás, jogo bom também. Caio, fala pra gente aí. Goiás e Fluminense, galera, às 20h30. Galera, esse time do Goiás quase empatou com o Santos lá, mas é o lanterna do Brasileirão, é um time muito fraco. A gente quase cravou esse empate contra o Santos. Teve um gol anulado do Vitor Andrade no finalzinho. Mas a gente sabia que era um Santos vindo de muito desgaste e com muitos desfalques, contra um Goiás extremamente limitado, mas extremamente esforçado. Esse jogo agora a gente está falando de um Goiás que vem com 4 desfalques, gente. 4 desfalques importantes. Sandro não joga suspenso, Daniel Bessa não joga, Davi Duarte foi expulso, que é o xerifão da zaga, e Queto, que vinha fazendo um campeonato bom perante ao campeonato da maioria dos jogadores do Goiás. Esses 4 jogadores estão suspensos. Se vocês analisarem, é uma sequência, um da defesa, um da frente da defesa, um da criação e um do ataque. Ou seja, a espinha dorsal de um time que já é fraco ficou comprometida. E eu creio que com esse elenco fraco do Goiás não tem substitutos à altura. Do outro lado, um Fluminense que, eu vou falar a verdade, não fede nem cheira. É um time que veio aí para ser meio de tabela do campeonato, mas é um time bem mais forte que esse time do Goiás, tem peças interessantes. Só uma informação para a galera, acabei de ver que o Fluminense fechou um empréstimo, foi a venda de Marcos Paulo para o futebol italiano, tá certo? Creio em favoritismo total do Fluminense, por mais que o Goiás jogue em casa. Eu estou indo também de estrela do palpite nesse jogo, creio em jogo movimentado, jogo de gols. O Fluminense é um time que faz e cede gols, assim como o Goiás é um time que faz e cede gols. Eu estou indo nesse jogo de Goiás 1, Fluminense 3. 3x1 pro Flu, vitória também larga aí. Sacramental, o Goiás na zona de rebaixamento. Mas essa aí bateu as ideias minhas e do Caio também, vou no 3x1. Acredito também no gol, acho que vai fazer o Goiás vai fazer um gol em casa. Só que a gente sabe que ao longo do jogo o Goiás erra muito. Parece que cansa, velho. Dá um apagão assim do nada. O Fluminense é um time que está melhorando bastante com a mobilidade. O Nenê está levando, além de ter experiência, levando essa bola parada, ele cria muita jogada de gol, tanto com falta na beirada ou ele mesmo batendo falta. A gente sabe que está tendo muito pênalti também, então eu acho que vai ser 3x1 um jogo com bastante gols também. Bom, eu já acho 2x1, do mesmo jeito que o Goiás chega no segundo tempo cansado, o Fluminense também tem um time lento. Na bola parada vai estar o jogo empatado, faz 2x1 e acaba o jogo. Estrelinha nesse jogo aí. Estrelinha, né? Certo. Próximo jogo, São Paulo e Atlético Goianiense. Um jogo muito difícil que pode enganar também. É aquele falso favorito nesse jogo. Caio, o que você acha? Galera, também às 20h30, São Paulo e Atlético Goianiense. Gente, esse jogo é um jogo bem interessante. Eu tô falando de um São Paulo que, para mim, está entre os 5, 6 melhores elencos do país, mas que vem apresentando um péssimo futebol, pois o dinismo não encaixou e Fernando Diniz insiste nesse dinismo. Galera, a filosofia, a ideia de Fernando Diniz é muito boa, mas você tem que saber se os seus jogadores têm condição de aplicar essa ideia. E alguns setores do São Paulo isso não é possível. Não é à toa que ele está tentando tanto encaixar o seu ritmo que ele tem utilizado laterais e volantes na zaga para ver se melhora essa saída de bola.
e isso tem trazido resultados ruins para o São Paulo. Uma eliminação precoce na Libertadores e apesar do bom início no Brasileiro, começou um declínio aí, deixando de ganhar jogos onde era favorito. Do outro lado, o Atlético Goianiense encaixadinho, que vai dar muito trabalho nesse campeonato. Vai ser um time que vai tirar muito ponto importante. Eu diria que se o Atlético Goianiense estivesse 100% completo, era jogo para empate, jogo para vitória até do Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense vem com 4 desfalques. 3 titulares, o goleiro Jean, que tem vínculo com o São Paulo, além de 2 jogadores mais suspensos, e o Everton Felipe, que apesar de reserva, é um reserva bastante utilizado, que também tem vínculo com o São Paulo e não poderá atuar na partida. Galera, eu vou dar a minha última carta de crédito para o São Paulo. Eu ainda acredito muito no elenco desse time. É um elenco bom, são jogadores bons que esse time tem. Vou dar essa carta de crédito, mas acredito num jogo duríssimo, num jogo bastante equilibrado. Então não vou julgar você aí que vai colocar um empate com o Atlético Goianiense ou até uma vitória. Mas eu vou dar minha última carta de crédito. Eu estou indo de vitória do São Paulo 2, Atlético Goianiense 1. Jogo bastante duro. 2-1, vitória do São Paulo. O jogo, acho que é por ser no Morumbi, né? O São Paulo tem meio que obrigação de ganhar esse jogo. E é justamente por isso, pela fase, por tudo que está acontecendo internamente ali, a responsabilidade do Diniz de ganhar e não é só vencer, é convencer. Eu acho que isso tudo sobrecarrega muito São Paulo, e o Atlético, ele é aquele time que já não tem nada a ver com isso, então ele vem o quê? Vem mais leve, vai pra cima, só que mesmo assim eu não acho que o Atlético Goianiense vai ser campeão nesse jogo, só que vai ser 1-1. Eu acredito que vai ficar um jogo muito pegado, um jogo muito parelho. Vai se fechar, o Atlético, se fizer o gol, vai se fechar, e o São Paulo fica naquele desespero de ter que ganhar e não consegue criar. Por isso eu vou no 1-1, acho que é o mais justo. Mas eu já vou surpreender, vou ter meu jogo coringa essa rodada, vai ser 2-1 Atlético Goianiense. Vai arrumar os 2 golzinhos ali no erro do São Paulo, que tá com a mania de sair tocando com o goleiro. É o Diniz. Que não sabe, não sei por que tentar isso. Vai conseguir fazer um golzinho e vai acabar o jogo, então vai ser derrota pro goleiro. Certo. Botafogo e Palmeiras, e aí eu quero ver, hein? Caio, esse cara aqui, ó. Vamos ver o que o Caio acha. Botafogo e Palmeiras. É isso mesmo, galera. Pra mim vai ser o jogo do sono. Já errei aqui, já falei que teria jogo do sono aqui, que foi 3-3, jogaço de muito gol. Mas eu vejo um Botafogo extremamente limitado nas questões táticas, apesar de ter uma meninada boa e jogadores experientes bons. E um Palmeiras com uma filosofia muito defensiva, um Palmeiras que não joga para ganhar, um Palmeiras que joga para não perder, tá bom? Que eu não entendo com um elenco tão bom como isso acontece. Além disso, os 2 times têm desfalques, tá certo? O Botafogo chega ao 8º, ao 9º, 10º jogo sem Luiz Henrique, um moleque da base sensacional, que dava outra dinâmica para esse time do Botafogo. O Palmeiras tem os jogadores convocados para a seleção brasileira e para as outras seleções, né? Gustavo Gomes, o Everton, Gabriel Menino, entre outros. Então eu creio num jogo de 2 times com desfalques e 2 times que não vão se expor. Eu creio no jogo mais feio da rodada. Eu tô indo de Botafogo 0, Palmeiras 0. 0-0, rapaz. Surpreendeu? Mudou agora? Deu uma confundida nas ideias. Tá bom. Eu, não é nem clubismo, hein? Eu acho que o Palmeiras tá com o elenco bem melhor que o Botafogo. O Botafogo caiu demais no campeonato. Começou bem o campeonato. Na verdade, os times do Rio começou arregaçando o campeonato. O Botafogo caiu demais de rendimento. Não estou gostando. Na verdade, a gente até comentou, o esquema tático, o Botafogo montava o esquema tático conforme quem ele ia jogar contra. Não era um padrão básico do Botafogo, ele sempre se armava para jogar contra. Só que isso deu certo no começo, só que agora parece que se perdeu um pouco, não está encaixando legal. Eu vou no 3-1 pro Palmeiras. Eu vejo um poder do Palmeiras de ter que superar esses jogos, porque a gente sabe que, mesmo tendo um pouco agora, não uma semana de descanso, mais longe da Libertadores, já está mais confortável lá, já está classificado, então isso já deixa mais tranquilo. Ele vai poder entrar com, não sei se força máxima, mas com um time quase principal, e isso vai ajudar muito o Palmeiras, por isso eu vou no 3-1. O Palmeiras também tem que ganhar pontos brasileiros. Eu já acho que o Palmeiras não toma gol, mesmo com algumas peças da defesa ali diferentes, né, por causa de convocação. Sim. Gol de 2-0 Palmeiras, isso mesmo, na casa do Botafogo, 2-0 Palmeiras. 2-0? Boa. Próximo jogo, e esse jogo também vai ser complicado.
Fortaleza e Atlético Mineiro. Tá todo mundo aí, ó, apaixonado pelo futebol ofensivo do Atlético Mineiro. Vamos ver o que o Caio acha desse jogo aí. Galera, e agora o jogo em que 95% dos brasileiros vão por um lado, eu vou por outro. Eu tô falando para vocês de Fortaleza e Atlético Mineiro. Galera, eu tô falando do Atlético Mineiro, vamos para a tabela. Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 75% de aproveitamento, 4 vitórias nos últimos 4 jogos, 20, o melhor ataque do campeonato, 25 gols marcados, uma defesa que sofre bastante gols com o líder, 14 gols sofridos, mais um saldo de gols de 11, 27 pontos, são 9 vitórias e 3 derrotas, aproveitamento espetacular. Não é à toa que tem o melhor técnico atuando hoje no futebol brasileiro, que conseguiu transformar esse time num excelente time. A gente viu aí, deu pena do Vasco, foi um rolo compressor para cima do Vasco. Mas, gente, vamos para o outro lado, a gente está falando de um Fortaleza 10º colocado, 17 pontos. Dos últimos 5 jogos, o Fortaleza não perdeu nenhum. Eu estou falando de um Fortaleza que dos últimos 5 jogos empatou 3 e ganhou 2. Eu estou falando da segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas 10 gols. Eu estou falando de um ataque que faz poucos gols, mas como a defesa toma poucos gols, tem conseguido bons resultados. O ataque do Fortaleza fez 12 gols em 13 jogos. A média é um pouco abaixo de um gol por jogo, mas sofre menos que isso por jogo. Eu estou falando de um Fortaleza muito duro, de um Fortaleza que tem uma proposta de jogo. O que é que eu vou fazer uma comparação aqui entre Rogério Ceni e o Diniz? O torcedor do São Paulo vai se identificar melhor. Rogério Ceni é um excelente treinador que sabe a limitação do seu time, então ele joga conforme o elenco que ele tem. Talvez seja essa a grande diferença de Rogério Ceni e seus bons resultados para Diniz e seus resultados ruins com um time muito melhor do que esse que Rogério Ceni tem em mãos, que é o time do Fortaleza. Então eu estou falando de um Fortaleza bem compacto, bem duro, de um time difícil de ser vencido, jogando em casa no gramado que conhece, contra um Atlético Mineiro altamente desfalcado. Galera, o Atlético Mineiro teve convocações pelas seleções que tiraram jogadores fundamentais para esse time. O zagueiro Júnior Alonso, que é peça de confiança total, fundamental na saída de bola, excelente marcador, não joga. Franco, que é um titular reserva, um reserva titular desse Atlético Mineiro, também não joga. Savarino, que é um titular reserva titular desse Atlético, tanto o Franco quanto o Savarino, mais titulares até do que reserva, que são jogadores fundamentais nesse esquema de recomposição do Atlético, não jogam, todos convocados para suas seleções. Então, diante disso, galera, diante de um Atlético Mineiro excelente, desfalcado, e de um bom Fortaleza jogando em casa, não tão desfalcado quanto o Atlético Mineiro, de um Fortaleza que vem com o que tem de melhor disponível, sem jogadores convocados. Gente, acreditem, eu vou de jogo movimentado, de jogo duro, de jogo de gols, mas eu vou de vitória do Fortaleza. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Rapaz, o homem tá abusado, hein? Esse daí eu fiquei assustado, hein? Esse aí também. 2x1 Fortaleza, né? 2x1 Fortaleza. Abusou, hein, Caio? Eu sei que o Fortaleza melhorou bastante, que a gente comenta aqui que o Fortaleza, dos times medianos ali, que a gente fala que é o que... A gente não acha que briga pelo título, mas é o time que vai tirar ponto. Vai tirar ponto de muita gente. Só que nesse eu vejo essa sequência boa, o Atlético tá tudo dando certo, tá encaixado. Eu vou no 3x1, tem a obrigação de tentar o gol, e nisso eu acho que vai ser mortal, vai ser 3x1. O Fortaleza não vai conseguir segurar esse ataque, não. Eu também vou de 3x1 Atlético, o Atlético está jogando muita bola. Acredito que comece vencendo o jogo, o Fortaleza vai ter que sair. Isso. E o Galo mata o jogo no contra-ataque. Então 3x1, porque o Galo tá deixando a desejar na defesa, né? Vamos uma rameladinha. Próximo jogo, Atlético Paranaense Ceará. Um jogo também complicado, difícil de analisar. Eu acho que é um jogo difícil de assistir. São duas equipes que não tá lá essas coisas, né? Mas o Ceará, no meu ver, tá um pouquinho melhor aí. Melhor. Caio, o que você acha? Quem tá melhor? Se o mando vai prevalecer? Fala pra gente. E agora, galera, já pulando para outro dia, quinta-feira, a gente já começa com Atlético Paranaense e Ceará às 19 horas. Galera, eu estou falando de um Atlético Paranaense, vem com 2 desfalques, provavelmente Eric não joga. Além disso, o Santos está com a seleção brasileira. Do outro lado, um Ceará. Eu estou falando de um Ceará que vem o retorno de Fernando Sobral, o retorno de Vinícius, que são jogadores importantíssimos para esse time. Devido a isso,
E além disso, serem times bem equilibrados, vamos para a tabela. Eu estou falando do Atlético Paranaense, 12º de um Ceará, 13º. Eu estou falando do Atlético Paranaense que tem 14 pontos, de um Ceará que tem 14 pontos. Eu estou falando de um retrospecto recente. Os dois perderam o último jogo, mas nos últimos 5 jogos eles têm um percentual bem parecido de aproveitamento, tá certo? Então são times bem equilibrados. Pensando nisso, pensando em todo esse equilíbrio que a própria tabela mostra pra gente e que o elenco dos times também nos mostra, eu tô indo de empate, eu tô indo de Atlético Paranaense 1, Ceará 1. 1-1 nesse jogo. Eu vou falar que eu tô na mesma opinião do Caio, também tô no 1-1. Analisei alguns números, alguns jogos que o Ceará teve fora de casa também. O Ceará sempre vem fazendo gol, sempre vem dando trabalho. O último jogo contra o Palmeiras a gente viu foi 2-1, um jogo que, querendo ou não, foi apertado. Eu também vou no 1-1 nesse jogo. O resultado, eu acho que, por ser muito próximo ali, o que a gente analisou de chances dos times, eu acho que 1-1 eles vão se fechar e ninguém vai correr o risco de perder o jogo. Então, por isso vai ficar nesse empate. Eu já vou de empate também, mas o empate de 2-2. Acho que é um jogo para 4 gols aí, 2 de cada lado, mas sem vitória para nenhum dos dois. Sem vitória. Sem vitória. Próximo jogo e último, Bragantino Internacional. Jogo manto do Bragantino. Jogo bom também. Caio, traz pra gente aí desse Inter que tá em aberto, né? Tá meio complicado. Bragantino e Internacional. Gente, esse Bragantino já mostrou uma evolução em resultados e em competitividade com o seu novo comando. Porém, é um Bragantino longe daquela qualidade ofensiva que a gente via lá na época do Paulista, de Ricardo Conceição, até do início do Brasileiro com algumas derrotas. O Bragantino jogava melhor que as outras equipes, mas não tinha resultado. E se não tem resultado, o Brasil é imediatista, o treinador não fica. Do outro lado, o Internacional que vem em baixa, tá certo? O Internacional que começou atropelando, liderou algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas ao contrário do Grêmio, que cresceu depois da vitória do Grenal, esse Internacional que já não chegou bem no Grenal, já vinha de 2 derrotas no Brasileiro, após essa derrota para o Grenal, o time se tornou bastante instável. Mas eu acredito muito nesse time. É uma escalação, diria eu, dentro do padrão, bem confusa, aplicada por Kudê, mas é um time que eu gosto muito de ver em campo. Creio em jogo duríssimo, esse jogo Bragantino e Inter. Creio em jogo movimentado, mas eu vejo um Inter mais maduro, um Inter mais pronto do que esse time do Bragantino. Jogo duro, mas eu vou de vitória do Internacional. O retorno do Internacional na briga pelo título. Eu tô indo de Bragantino 1, Internacional 2. 2-1, vitória do Internacional. Fora de casa. Caio no final aqui, eu acho que ele puxou o mesmo estudo que eu ali, que eu também vou no 2-1 pro Internacional. Vejo um jogo que vai ser complicado. O Inter precisa ganhar, porque, querendo ou não, além de perder a liderança, caiu muito no Brasileiro nessas últimas rodadas, tudo bem. Teve muitos clássicos que disputou, teve jogos da Libertadores que foi importante. Isso atrapalha sim no Brasileiro. Eu acho que já é normal, já era esperado por todos, mas você não pode distanciar tanto. Que o Atlético já está distanciando e o Atlético não tem nada mais para focar. Então, por isso, nesse jogo, eu acho que o Inter não pode errar, o Inter vai ter que ir para cima, por isso que vai ser 2-1, mas não vai ser um jogo fácil. Eu já vou de vitória do Inter também, mas de 1-0, jogo difícil. Os times estão meio ficando cansados agora. Tá. Porque vai entrar mais uma maratona aí de jogo de brasileiro de quarta, de domingo, de Libertadores, Copa do Brasil de novo. Então 1-0 Inter, favorito nesse jogo. Boa. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a opinião do Resenha, junto com a do Caio aí. A gente agradece mais uma vez a participação aqui nesse canal. Por favor, se inscrevam aí pra gente chegar no 1000. Tá chegando, hein? Quase, hein? Tá chegando, hein? Tá quase. Fechou? Gente, obrigado. E ó, vamos cravar, hein? Isso aí, galera. Fim de mais uma rodada, de mais palpites. Tomara que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever novamente. E eu gostaria aqui de mandar um abraço especial para essa galera do Resenha de Boteco que está sempre aqui com a gente, parceiros nossos. Gente, analisem muitos placares desses caras. Os caras são muito bons, beleza? E não esquece, galera, venha fazer parte do melhor fantasy game de futebol estilo bolão do Brasil. Venha fazer parte do CP10. São mais de 215 mil reais em prêmios, num game bem divertido, num fantasy bem divertido. Faça logo o download do app CP10 ou então vá pelo próprio site, tá certo? Acesse lá, tá aqui ó, www.clubedopalpite.net. Faz sua inscrição, joga, se divirta, crie bolões, chame seus amigos que vocês não vão se arrepender. E aí, vai cravar?